Olá, meus amiguinhos peripatéticos, peripatéticas, tio Guto na área. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo sobre o trabalho, fundamento do ser humano. O ser humano, vocês sabem, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade e para sobreviver nós precisamos do quê? Vamos lá, comida? Como eu vivo em sociedade e a sociedade criou regras morais, eu preciso de vestimenta. E não é só por questão moral, não. Também para se cobrir do frio, por exemplo. Eu preciso de me esconder do tempo, das intempéries, das chuvas e preciso de uma moradia. Eu preciso sentar e para não sentar no chão, eu fabriquei então as cadeiras. Então o ser humano ele precisa satisfazer algumas necessidades e essas necessidades ele faz transformando a natureza naquilo que ele precisa. Como assim, tio Gu? Ajuda nós aí! Vamos lá então. Do algodão fizemos a roupa, da madeira as cadeiras, do ferro fizemos as armas, mas também fizemos ali a ferradura do cavalo, por exemplo. Então o ser humano tem essa capacidade de transformar a natureza em seu favor. Essa transformação da natureza em seu favor é o que nós chamamos de trabalho. Nós empregamos uma força e um tempo para transformar a natureza para satisfazer aí a nossa sobrevivência. O ser humano é o único ser que faz isso. Os animais não precisam porque o mundo deles é um mundo pronto. Portanto, ao transformar a natureza, o ser humano também foi se transformando. Ele foi então criando conceitos, criando necessidades. Por exemplo, eu podia sentar simplesmente no chão, o ser humano, né? Mas ele preferiu sentar numa cadeira. Ele poderia comer apenas aí com a boca, mas ele achou que era necessário fazer pratos. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o ser humano ao trabalhar, ele vai criando também, além das suas a satisfação das suas necessidades, ele vai também então criando novas necessidades, tá bom? Então isso é o trabalho. O trabalho é nessa dimensão de transformar a natureza para satisfazer as suas necessidades, ao mesmo tempo que o homem vai também criando novas necessidades. O homem vai se fazendo através do trabalho. Um dado importante que nós vamos ver aí é que esse trabalho, ele é fruto, ele vai aumentando o nosso conhecimento. Coisas que nós não sabíamos fazer, aí eu vou tentando, arriscando, até que eu vou adquirindo novos conhecimentos. Como fazer uma cadeira, como fazer uma lança, como fazer uma casa. Então o trabalho também, ele é fruto e ele nos ajuda aí a aumentar o nosso conhecimento. Isso é muito importante para a gente entender esse processo aqui. Mas vamos lá. Chegou um momento da nossa vida que nós estamos aí dentro da questão da problematização desse mundo do trabalho, porque traz problemas também. Embora o trabalho nos estabeleça como seres humanos, né? O ser humano é o único ser que trabalha, os outros seres não trabalham. Embora isso tudo aconteça, chegou um momento da existência em que o ser humano ele começou a vender a sua força de trabalho para poder comprar as mercadorias. Como assim, tio Guto? Explica para nós. No sistema capitalista, que vem desde a Revolução Francesa, século XVIII, o ser humano ele começou então a vender a sua força de trabalho. Como assim? Uma empresa precisa fazer 30 livros desses. Ela compra o meu tempo, a minha força de trabalho, eu faço esses livros. E eu vendo a minha força de trabalho por dinheiro. Esse dinheiro eu vou comprar depois novas mercadorias. Então o ser humano, ele é o único ser também que se transformou aí numa mercadoria, porque o meu tempo, a minha força de trabalho passou a ser mercadoria. Ela tem um preço. Eu vendo essa força. Se a escola que eu dou aula fala assim, Guto, eu quero que você venda a sua força, você tem conhecimento, que você venda a sua força, esse conhecimento de trabalho. Quanto que você quer? Se eu falar 1 milhão, a escola fala, não, eu te pago 1.000. E se eu falar, não, eu posso ir embora. Só que como eu tenho fome, eu vendo a força de trabalho de acordo com o preço que está aí estabelecido pelas regras geralmente sociais, ok? Então, ao vender a sua força de trabalho,
O homem se alienou. O que significa isso? Ele já não é dono mais dos produtos que ele faz. Imagine um cara que faz 10 cadeiras para uma empresa e o salário dele não dá para comprar nenhuma. Aquelas 10 cadeiras não foi ele que fez? De quem deveria ser aquelas cadeiras? Dele. É dele? Não. Porque ele vendeu a força de trabalho dele. E aí o dinheiro que ele recebeu já não dá para comprar nenhuma cadeira. Por isso ele se tornou alienado. O que é alienado? Aquilo que ele produz já não é mais dele. Isso só se verifica no sistema chamado capitalista, tá bom? Essa alienação. E como tem muitas mãos de obras, tem o tio Guto e mais 200 professores, a tendência das escolas, pegando o exemplo da escola, tá? Mas qualquer empresa é assim. Ela vai pagar menos, porque se eu não quero, tem outros que querem. Então, quanto mais mão de obra sobrando existir no mercado, mais o salário vai ser baixo. Quanto menos mão de obras, mais o salário vai ser alto. Olha o caso do médico. Como tem poucos médicos trabalhando, eles ganham um salário bom. Porque se os hospitais não pagarem aquilo que eles querem, fica sem médico. Então eles têm que pagar porque não tem mão de obra sobrando. Então o salário vai lá embaixo. Quanto mais mão de obra sobrando, o salário vai ser menor. Um outro problema aí que tem na questão do trabalho está ligado então à questão do desemprego, porque nem todo mundo consegue vender essa força de trabalho para poder então sobreviver. E elas vão se tornar aí desempregadas e vão ter dificuldade de sobrevivência. Um ponto interessante é que o sistema capitalista precisa de pessoas desempregadas. Por que, tio Guto? Para poder abaixar o preço que ele paga no trabalho, nessa força de trabalho. Tá? E ainda tem um outro problema de jovens que, para ajudar as famílias, porque as famílias ganham pouco, esses jovens têm que trabalhar, então eles têm que conciliar trabalho e estudo. Quantas pessoas que você conhece, jovens da sua idade, um pouco mais velho, que estão ao mesmo tempo trabalhando e estudando? O que vai acontecer? Ele vai ficar cansado, não vai conseguir estudar direito, vai abandonar o trabalho e vai ter sempre um subemprego, ou seja, um emprego ganhando pouco. Ele não transforma a realidade da família. Por isso que os grandes pedagogos, os grandes pensadores querem que o jovem se dedique a estudar. Eu sei que é difícil, mas é um processo que nós vamos ter que superar por aí. Continuando aqui a reflexão sobre o trabalho. Muitas famílias tiveram que deixar a zona rural para vir para a cidade para trabalhar. Antes o tempo dela era o tempo da natureza. Chuva, o sol, sabe a hora de plantar. Depois foi o tempo do relógio. O relógio ele é criado principalmente dentro desse mundo do trabalho para poder fazer com que a pessoa trabalhe o máximo possível. Tá? Então foi se criando uma coisa chamada ideologia. O que é ideologia aqui? Reforça um pensamento falso de que o trabalho dignifica, de que tempo é dinheiro, que você tem que trabalhar o tempo todo porque trabalhar é bom, que você não mostra que é preguiçoso. Quem não trabalha é preguiçoso. O ócio, o que é ócio? Ócio é não trabalhar. Então aqueles que não trabalham são preguiçosos, são marginais, são bandidos, o que não é verdade. Mas essa foi uma maneira do sistema obrigar as pessoas a trabalhar o máximo possível. E não pode descansar, trabalhar para gerar riqueza para um grupo apenas, que é o grupo que detém as máquinas. Então, um grupo que detém as máquinas, nós chamamos de burgueses, e o grupo que não detém as máquinas, nós chamamos aí de operários. O operário tem o quê? Força de trabalho. O burguês, as máquinas. Quem fica com lucro? O burguês. O salário é uma pequena parte que hoje não dá nem para a sobrevivência. Então o relógio passou a nos controlar, a cabeça, tudo. O tempo todo você tem que trabalhar o máximo possível. E aí você não tem tempo para a família, você não tem tempo para descansar direito. Então é um sistema que te suga muito nessa questão do trabalho. Isso é um problema que nós temos que também solucionar. Como é que sempre a sociedade vira o trabalho como algo positivo? Não. Os romanos, a palavra trabalho vem de uma canga, você está vendo aí na foto, uma canga no pescoço chamado tripalho, que era para torturar as pessoas. Então trabalho para os romanos era tortura. E para os gregos, miséria humana, porque somente os escravos trabalhavam. Na Grécia, o que era positivo era o ócio, era o não trabalhar. Os ricos iam para a praça discutir filosofia, como nós estamos discutindo, ia discutir política, quem tinha que trabalhar eram os escravos. Idade Média viu o trabalho como penitência. Quanto mais você se trabalha,
você então está pagando pelos seus pecados. Lembra no Gênesis, que está escrito lá no Gênesis, que o homem ele vai ter que ganhar o pão com o suor do rosto? O trabalho foi visto como algo de penitência na Idade Média. Quando é que o trabalho começa a ser visto como algo positivo? Só foi na Idade Média, ou só foi na Idade Moderna, quando o trabalho passou a significar libertação, riqueza, principalmente depois no século XIX, um homem chamado Max Weber vai dizer que o trabalho também ele é positivo. Mas é mais a partir da Idade Moderna que o trabalho foi visto como algo positivo, como liberdade. No mundo antigo, não. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que refletir. O último dado aí para a gente trabalhar é que hoje, né, segundo os últimos censos aí, no Brasil ainda tem muitas, milhares de crianças trabalhando para poder ajudar em casa. E aí elas perdem a sua infância, elas não estudam, elas vão reproduzir a miséria que a família sempre teve, porque elas não conseguem se libertar, porque a educação poderia ser um canal para libertar dessa miséria, mas ela tem que trabalhar, ganhando pouquinho, trabalhar para poder ajudar a família. Então aí fala de até 14 milhões de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. A lei não permite que criança de 14 anos para baixo trabalhe, depois dos 14 para cima tem aí os estágios, mas também tem que ser acompanhado. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai regulamentar essa questão aí. Ok? Essa é um pouco a reflexão sobre o trabalho. Um abração, até o próximo encontro.